Nesta videoaula, vamos ver agora como pegar valores que estão na janela de visualização ou na janela de álgebra e colocar na nossa planilha. Então, vamos começar aqui com uma função simples, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. E aí, nós temos aqui a nossa parábola. E aí eu quero colocar valores de x, fazer uma tabelinha aqui utilizando essa função. Então, eu vou colocar aqui, abre aspa dupla, x, fecha aspa dupla. E a função f de x. Então, abro aspa dupla, f de x, fecho aspa dupla. E aí agora eu vou inserindo os valores aqui de forma aleatória. Então, vou colocar aqui menos 3, menos 1. E eu vou colocar aqui 2. E aí dessa forma vai ficar, né? Como eu botei a função f de x, então vai ser f, a parêntese, o A2, e dou um Enter. E já aparece. Então o f de menos 3 é 16. Para os outros valores, eu boto o mouse aqui nesse quadradinho e arrasto até onde eu desejar. E aí apresento os valores aqui das imagens. Tá? Então, aqui eu posso selecionar então esse resultado e transformar em lista de pontos. Então, como nós já vimos, né? Tá aqui as listas de pontos. Cadê? O outro aqui é maior, né? Deixa eu reduzir aqui o zoom. Tá aqui, pronto. Ponto A, B e C. Okay? E se eu quiser ir mais além, né? Eu posso, utilizando aqui uma formatação, né? Botar todo mundo centralizado e criar uma tabela. E aí eu escolho, né? Se eu quero que essa tabela, os objetos sejam dependentes ou livres. Tá? Vou deixar do jeito que está aqui, vou clicar em criar. E aí aparece aqui a minha tabela de pontos. Posso mover o ponto A. Deixa eu melhor centralizar aqui a tabela. Posso mover o ponto A e verificar como a imagem de A se comporta aqui na tabela. C e o B. Okay? Agora, limpando aqui, digamos que eu queira inserir um ponto sobre a parábola e eu quero que as coordenadas desse ponto A ele apareça aqui na minha planilha de cálculo. Então, aqui, né, na A2, eu vou apresentar a primeira coordenada do ponto e em B2 a segunda coordenada. Então, eu digito x, a parêntese A, está aí a primeira coordenada do ponto A, e depois y, a parêntese A, os parênteses e Enter. E aí eu posso mover o ponto A sobre a parábola e as coordenadas do ponto A aparecem na nossa planilha de cálculo. Agora, digamos que eu queira mover o ponto A e conforme eu movo o ponto A, eu quero que na planilha de cálculo apareça todos os valores das coordenadas do ponto A. Então, para isso, eu clico com o botão direito do mouse sobre o ponto A e escolho a opção gravar para a planilha de cálculo. E aí ele vai apresentar esta janela aqui. E na planilha de cálculo ele vai aparecer isso aqui, tá? X de A e Y de A. E aqui eu boto informando, né? A partir de que linha eu quero que a tabela que eu estou querendo fazer apareça. Eu posso limitar o número de registros, né, para 10 registros ou menos. E se ele não tiver marcado, ele vai registrar toda a movimentação do ponto A. Aqui eu posso apenas apresentar o ponto A na forma de coordenadas, né, entre parênteses, ou eu posso colocar aqui os valores de xa, ya, e aí ficaria uma tabela aqui com duas entradas. E aqui eu tenho a opção só para exibir o rótulo, ou criar uma lista da variação dos valores de A, ou posso criar uma coluna aqui de lado. Tá?
Então eu vou deixar assim do jeito que está e vou fechar. E agora em seguida eu vou movimentar o ponto A. Olha o que acontece. Ele vai registrar todos os valores das coordenadas do ponto A. Então nesse caso aqui eu tive 250 entradas. E se eu quiser mover o ponto A e ele parar de registrar os valores, eu ponho o mouse aqui em cima dessa coluna, tá vendo? E clico em cima. E aí veja que a cor muda, né? Significa que ele pausou o registro. E aí nesse caso você pode mover o ponto A, que ele não vai mais continuar registrando. Se você clicar de novo e mover o ponto A, ele vai continuar o registro. Okay? Aí digamos assim, mas eu não quero tantos registros, eu gostaria de diminuir. Eu gostaria que ele registrasse apenas 5 movimentos, 5 valores. Então você clica com o botão direito sobre o ponto A, clica novamente em gravar para a planilha de cálculos. Aí aparece aqui essa janela. E você limita. Então em vez de 10, eu vou querer só registrar 5. Então veja que ele apaga aqui todos os registros. A gente clica em fechar. E novamente você... desculpa, aqui ele está pausado, tá? Então, agora sim, você vai verificar que ele só vai marcar 5 registros, tá certo? Por ordem, né? Então, a partir do 6º registro, ele apaga o primeiro, e o que era o segundo passa a ser o primeiro, o que era o terceiro passa a ser o segundo e assim por diante. E aí ele só se limita a apresentar 5 registros sucessivos do ponto A. E aí se você quiser realmente assim dar um stop, parar com a gravação, você clica com o botão direito sobre o ponto A, vai novamente gravar para a planilha de cálculo e seleciona o ponto A e clica em remover. Pronto. Então os registros vão continuar aqui na planilha de cálculo, você pode mover o ponto A, que os registros não vão ser alterados, e aquela opção para pausar os registros também não será mais exibida. Agora vamos clicar aqui com o botão direito no mouse sobre o ponto A, voltar a fazer o registro. Ele vai estar aqui de lado, né? Esse daqui não vai estar mexendo, a gente pode até apagar, se quiser. Ele vai ser registrado aqui na segunda linha. Se quiser que ela... E aí ele vai fazer um registro. Podemos diminuir o número de gravações, né? Vamos botar só 5. Aqui, tá vendo? E ele vai marcando aqui só 5. Se desejar, podemos criar aqui uma tabela, né? Seleciona, né? Os registros. E aí vem aqui, ó, tabela, criar. Então, a gente movendo aqui o ponto A, ó, a tabela vai se alterando, ó. Podemos criar também uma matriz, né? Ainda selecionando aqui, matriz, só os valores para a matriz. Podemos criar aqui uma matriz, criar, tá vendo? E aí a gente pode mover o ponto A, que a tabela aqui, ó, continua da mesma forma, ok? Então aí vimos aí uma forma de pegar valores que estão na tabela, na janela de visualização ou na janela de álgebra e colocar ele como valores na nossa planilha.